A partir de agora, você assistirá a programação da TV em Cena. Divirta-se, a nossa imagem é muito mais bonita. Meu nome é Luiz Carlos Fernandes da Cruz, adotei o nome de Lucão Fernandes como vereador. Aconteceu no Espaço 7 uma oficina de teatro, dança e desenho de observação. No programa de hoje, minha conversa é com vocês, amigos da melhor idade. Eu gostava, quando eu estava na faculdade, de pensar no direito a partir do olhar do juiz. Em Cena Produções, a nossa imagem é muito mais bonita. Meu nome é Luiz Carlos Fernandes da Cruz, adotei o nome de Lucão Fernandes como vereador, porque é um apelido que eu tinha de Lucão. Então, para não ficar só Lucão, ficou Lucão Fernandes. Eu nasci no dia 10/11 de 1961, num sítio pequeno, próximo da cidade de Rincão, e uma vida difícil, né? Perdi meu pai, eu tinha 8 anos, convivi muito pouco com ele. Mais ou menos há 40 anos atrás, ficou muito difícil conviver naquele sítio. Aí a minha mãe vendeu todos os pertences que nós tínhamos na época, né? Era um cavalo, uma vaca de leite, algumas galinhas que a gente tinha, e rumou para São Carlos com esse pequeno dinheiro que nós arrumamos na época, né? A gente mudou para São Carlos. E lá no sítio, a gente convivia na lavoura, corte de cana, capinação. E quando nós mudamos para São Carlos, isso não mudou, porque era o que a gente sabia fazer. Então nós voltamos novamente para o campo, para os canaviais, para cortar cana. Mas aí aconteceu um fato também, que a minha mãe acabou ficando doente, meus irmãos mais velhos foram se casando, e eu passei a ser o homem da casa. Eu, com ela, ajudando a criar os 2 mais novos. Não ganhava bem, porque também tinha poucos estudos, mas tudo que tinha dava para ela, para nos mantermos. E com 17 para 18 anos, eu conheci minha esposa. E foi uma paixão muito, muito bacana, eu gostei muito dela. E eu acabei me casando novo, né? Não tinha nem 18 anos. E aí eu comecei a pensar um pouco em mim, já com uma idade avançada, e voltei para a escola. Difícil missão de enfrentar uma sala de aula novamente, depois de você ficar mais de 30 anos, né? E graças a Deus acabei completando o ensino fundamental. E da política, eu comecei bem lá atrás, foi a 5ª tentativa minha agora, né? Já participei de 4 eleições, todas elas foram muito boas, porque a minha família é uma família muito querida na cidade. E fruto disso, a gente conquistou muitos votos na época, a gente ia pedir o voto, e eu tenho um trabalho social também muito grande. Eu trabalho na prefeitura há 32 anos, atualmente sou funcionário da Farmácia Popular do Brasil e também agora como vereador. Mas na época, sem ser nada, eu fazia um trabalho, né, na minha comunidade, na igreja, sempre buscando ajudar as pessoas. E o sonho de ser vereador era uma oportunidade a mais de eu estar introduzido totalmente, né, num órgão público, com certo poder, de poder ajudar melhor ou representá-las de uma forma diferente. E foi então que eu comecei essa busca muito grande para ser vereador. O vereador, na verdade, ele tem um certo poder muito limitado, ele não tem poder de decisão. Ele não resolve as coisas, ele indica, ele mostra, ele aponta. Ele é, na verdade, o intermediário entre a prefeitura e ele. Então o vereador está no meio, fazendo esse elo de ligação. Mas ele não tem poder de caneta para resolver os problemas da cidade. E nem é também o trabalho dele, na verdade. Quando o prefeito é um, os outros são contra. Dá a impressão que os outros viram uma oposição. E nunca valoriza aquele que está no momento como prefeito. Os outros não valorizam o que ele tem, não busca as coisas melhores que ele faz. E pega uma lupa para buscar os erros, as coisas erradas. Então, os pequenos erros, às vezes, sobressaem das grandes conquistas. Então, eu adotei diferente. Eu acho que esse negócio de oposição ela tem que ser uma forma construtiva.
Eu acho que você precisa primeiro buscar o executivo, apontar os erros. Olha, eu fui ali, vi algo que não está funcionando, eu fui no bairro, está com problema de água, tem muito mato, tem buraco no asfalto. Buscar primeiro o executivo para nessa tentativa talvez consertar essas falhas. E o que a gente vê numa oposição é o contrário. Ela busca os erros para subir numa tribuna de uma Câmara e ali defamar de todas as formas a pessoa e às vezes até a família da pessoa que está lá. Então, eu mudaria isso, conscientizar a oposição a ter uma conduta diferente na forma de tratar aqueles que estão no momento como prefeito ou como vereador mesmo. Vocês estão assistindo o Câmara em Cena. Fique agora com os nossos apoiadores culturais. Sintonize 107,9 MHz. São Carlos é comunicativa. Comunicativa, a rádio feita pra você. Na nossa cidade, uma rádio diferente. Comunicativa, o som alternativo que você gosta, em programas especiais. Para apoio cultural, ligue 3374-1486 ou acesse www.radiocomunicativa.com.br. O Lucão é uma pessoa muito simples, que veio do campo, uma pessoa muito humilde, uma pessoa que se compadece com as necessidades das pessoas, que se entristece muito quando muitas vezes não consegue resolver. E eu sofro muito com isso, porque eu passei muita dificuldade. Eu lutei muito para minhas filhas não passar dificuldade. E o Lucão é esse cara simples que lutou muito para ser alguém na vida. Minha pior dificuldade foi quando eu perdi meu pai, né? A gente vivia no campo e o que a gente ganhava era muito pouco, não dava quase nem para sobreviver. Eu via minha mãe ali tentando cuidar, né, de uma família de 9 irmãos. Era uma escadinha, as idades todas pertinhas da outra. Naquela época era assim, né? Quase que todo ano tinha um, né, que nascia. Mas a gente se uniu, a nossa família é uma família muito unida. Então a gente uniu em torno desse objetivo da gente lutar para frente, que nosso mundo não podia acabar ali. E isso aconteceu, a gente lutou muito, foi muito esforço, né? Não dá para você imaginar o quanto foi difícil, mas eu sei o quanto foi difícil. Então hoje eu sou uma pessoa muito grata a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que Ele me deu, pela condição que Ele me deu, o jeito que Ele fez. O ano passado foi uma coisa tremenda que aconteceu comigo, quando fui chamado para assumir a vaga, quer dizer, eleito e reeleito, tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que você lutou tanto tempo e de repente, de uma vez só, você já ganhou um mandato, já foi reeleito. Então é isso aí, estou muito feliz. Perseverança é algo impressionante. Eu aprendi muito com Deus isso, através da palavra dele, que nós temos que perseverar até o final. E nunca desistir. Não é no primeiro obstáculo que você encerra toda a sua busca, de forma alguma. Nessa última eleição aconteceu um fato que sempre aconteceu nas outras. Nós reunimos, né? Eu reuni com minha esposa, com minhas 2 filhas, com meus 2 genros, e ficamos ali para acompanhar a apuração. E com 50% das urnas, meu nome estava muito longe, eu era o 29º, eu era acho que o 11º do partido, o partido ia fazer 4, eu não estava na colocação. E aí bateu aquilo de novo em mim, falei, puxa vida, não vai dar certo de novo, né? Minhas filhas já em lágrimas, minha esposa já triste, cabeça baixa. Aí eu falei para eles, se não vai dar certo, é porque acho que não está no plano de Deus ser isso, né? Então fica tranquilo, nós temos um ao outro, vai dar tudo certo, nós vamos viver bem. O meu coração não está nisso, né? Aí é para ajudar as pessoas, mas se não dá certo, é porque não é para ser. Aí minha filha falou, não pai, não pode ser assim, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa tão boa, você quer fazer o bem para as pessoas. Eu tenho certeza que você vai se eleger. Aí ela parou de ouvir o rádio e foi buscar na internet uma solução mais rápida para. E aí ela ficou gritando lá, pai, você está em 2º lugar, com 75 das urnas apuradas, eu já dei um salto tremendo, né? Eu saí de lá, passei a ser o 2º, já estava em 16º,
E aí as coisas aconteceram e foram só alegria, né? Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição de vocês aqui, né, da São Carlos em Cena, e também da população de uma forma geral. Todos os bairros, o Lucão não é de um bairro, é da sociedade de uma forma geral. Está ligado a você conectar todos os seus sentidos na hora de fazer um trabalho de desenho. Aqui no Espaço Bio, um espaço único para você que é exclusivo. Aconteceu no Espaço 7 uma oficina de teatro, dança e desenho de observação, com a companhia escocesa Dudendense e o artista plástico Breno Menezes. The idea behind the workshop was to work in a site-specific way with movement, and what that means is that we do dance work mostly in that way, in that we don't generally work in theatres, we generally work in other spaces, sometimes a lot of the time outdoors, or in spaces maybe like this, spaces that we find and that we think are interesting as spaces in themselves, so they have their own history. They maybe at one time were a factory, or may have been an old housing estate that's now gone to ruin. And we find those sites, and then we work within those sites and create movement and create pieces that are very much to do with that space specifically, rather than in a venue. Well, the main point is that people come, that they learn about a sensitivity that you can develop between being in a space and the architecture of the space, and also in a group that are exploring that space. So in terms of a kind of choreography, but the choreography isn't something that's imposed upon the people that come, it's something that they develop as a result of the workshop themselves. A oficina foi acompanhada por uma sessão de desenho de observação, orientada pelo artista plástico Breno Menezes. Tem uma proposta de curso que normalmente está ligada a você conectar todos os seus sentidos na hora de fazer um trabalho de desenho. Então, normalmente as sessões que eu costumo orientar, elas são sessões em meia luz. Então você tira o foco só do olhar e coloca em outros sentidos, como o tato, a audição. É um exercício como esse que trabalha essa relação da sensação do espaço e a conexão entre os bailarinos e o espaço. É um exercício que ajuda quem está desenhando a compreender certos estados de atenção que ele tem que ter quando ele vai fazer um trabalho, como ele pode se apoiar no fato dos bailarinos estarem criando uma conexão com o espaço, estarem ativando o espaço, e o desenhista pode entrar nesse mesmo tipo de atmosfera. Então isso é uma coisa que ajuda muito na hora de fazer o trabalho, as escolhas, os lugares onde você se coloca no espaço também. Perceber que você não está só desenhando algo que está ali fora, que você está dentro do mesmo espaço, você faz parte dele. E então isso eu acho que potencializa muito as compreensões que você pode ter sobre o que é desenhar, sobre o que é você ocupar um lugar e construir uma imagem a partir desse lugar. Já a ingestão adequada de cálcio ajuda a prevenir a tão temida osteoporose.
programa de hoje, minha conversa é com vocês, amigos da melhor idade. E você há de convir que nos dias de hoje, muitos de nossos amigos da melhor idade estão trabalhando a todo vapor e muitos ainda estão iniciando novos projetos. Nessa faixa etária, onde muitos já atingiram seu auge econômico, apresentam uma estabilidade financeira e já estão com os filhos criados, que tal aproveitar essa fase para viajar, sair, dançar, trabalhar e, por que não, namorar? Como sempre digo em todas as matérias, nunca é tarde para mudar hábitos e estilos de vida, começar um curso novo e dar início a um novo projeto. Portanto, para viver e fazer intensamente tudo que se tem vontade, é preciso ter uma boa alimentação e praticar ao menos uma atividade física regular, pois com a idade acontecem várias alterações metabólicas, como queda de metabolismo e diminuição da densidade óssea, por exemplo. Então, vamos conhecer quais alimentos ajudam a ter mais disposição e saúde. Gente, o consumo de fibras é essencial. Na terceira idade, pode ocorrer constipação intestinal. E para prevenir esses males, é necessário consumir fibras para ajudar no funcionamento do intestino. Então, vamos comer mais frutas e cereais integrais, como aveia, linhaça, granola, amaranto, dentre outros. E para prevenir a anemia, muito comum nessa fase, vamos colocar no prato diariamente os alimentos ricos em ferro. As principais fontes de ferro são as carnes vermelhas e os vegetais verdes escuros. A vitamina C ajuda a absorver melhor o ferro. Por isso, uma dica interessante é tomar um suco de limão ou de laranja natural junto com a refeição. E para ajudar a manter o sistema imunológico sempre saudável, as fontes de zinco, como carne, peixes e castanhas, devem se fazer presente com frequência na alimentação. Já a ingestão adequada de cálcio ajuda a prevenir a tão temida osteoporose. Alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, e vegetais verdes escuros devem ser consumidos diariamente. A vitamina D é necessária para o metabolismo de cálcio, e sua deficiência pode conduzir à deformação e amolecimento dos ossos. Portanto, que tal aproveitar para fazer uma caminhada e pegar o sol da manhã? E para prevenções de problemas oculares, o consumo de vitamina A também deve estar presente na alimentação diariamente. Os alimentos ricos em vitamina A são óleo de fígado de peixe, fígado bovino, gema de ovo, vegetais verdes escuros. Gente, essas foram algumas dicas que, de forma geral, devem fazer parte da alimentação dos nossos amigos da melhor idade. Lógico que um acompanhamento individualizado com profissionais da área de saúde garantem uma nutrição adequada, atendendo todas as necessidades individuais de cada um, garantindo mais disposição, saúde e qualidade de vida. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para giovana_mafei@hotmail.com. Eu sou Giovana Mafei e até o próximo programa, com mais dicas sobre hábitos saudáveis. O juiz tem que conhecer muito mais que a lei. O juiz tem que conhecer sobre a vida toda, sobre a cultura, sobre as reações normais das pessoas, sobre a psicologia. O direito de toda mulher é ser mãe, e toda mãe tem o direito de vestir etos. Parabéns, mães! Bom, doutor André, nasceu aqui em São Carlos ou não? Não, eu nasci em São Paulo, na capital. Nasceu em São Paulo. Como veio parar para cá? A carreira me trouxe para cá. Quando a gente está na carreira, a gente vai se promovendo para as diversas cidades
que estão em ordem de promoção e às vezes vem para um lugar ou vem para outro, dependendo da circunstância. A gente não escolhe quando entra na carreira. Entendi. O caminho completo, ele vai se desenhando conforme a gente vai andando. E por que escolheu essa carreira? A magistratura, para mim, era um ideal. Eu gostava, quando eu estava na faculdade, de pensar no direito a partir do olhar do juiz. Eu gostava de olhar com imparcialidade as questões. Então eu me enquadrei bem no perfil da magistratura desde o tempo da faculdade. Quando eu saí, me formei, eu fiz então o concurso para a magistratura. Quais são as dificuldades para ser um juiz hoje em dia? São várias. Uma delas é o excesso de trabalho. Existe muito trabalho. Então nós temos uma carga de trabalho imensa, um horário de trabalho estendido, muitas vezes no final de semana, à noite, às vezes com prejuízo da nossa vida familiar até. E é verdade que juiz corre risco ou às vezes é maltratado em rua, alguma coisa assim? Eu nunca tive essa experiência. Sempre fui muito bem recebido nas comarcas, muito bem tratado, inclusive pelos réus, por incrível que pareça para alguns. Porque, na verdade, o que acontece é que quando a gente trata bem, a tendência é de ser bem tratado. E, para mim, nenhum acusado deve ser maltratado. Todos têm que ser tratados com dignidade e respeito. E, talvez por isso eu nunca tenha me preocupado ou tido qualquer experiência negativa. E você já teve medo de estar julgando uma pessoa errado? Medo de errar sempre existe, mas nós fazemos tudo para não errar. E talvez o medo seja positivo, justamente isso que nos leva a prestar uma atenção muito mais intensa naquilo que nós estamos fazendo. Doutor André, quais são os cargos hoje que você trabalha? É juiz, diretor do fórum? Eu sou juiz de direito. Tá. Meu cargo é juiz de direito. Ocasionalmente eu ocupo a função de diretor do fórum. Isso por um tempo limitado a 2 anos. Nesse biênio sou eu. E eu também sou formador de juízes. Esse é um outro tipo de atividade, próprio da Escola Paulista da Magistratura. E o que você faz? Como que é formar um juiz? Formar um juiz é uma atividade fantástica, porque ela é muito abrangente, ela é muito intensa. Como formar uma pessoa é uma atividade intensa. Formar um juiz é formar um cidadão que tenha a capacidade de visão ampla, global, que entenda de tudo e que possa entender bem as pessoas de uma maneira ampla também. Porque julgar é uma tarefa extremamente complexa. E treinar alguém para julgar, consequentemente, é muito complexo também. Portanto, formar um juiz é uma atividade que não envolve apenas conhecer lei. É uma ideia muito superficial de que achar que o juiz deve apenas conhecer a lei. O juiz tem que conhecer muito mais que a lei. O juiz tem que conhecer sobre a vida toda, sobre a cultura, sobre as reações normais das pessoas, sobre a psicologia, sobre a antropologia, enfim, sobre diversas características do ser humano para poder compreender bem aquilo que ele está julgando. Quais são as dificuldades que você encontra com eles, ao estar formando eles? A maior dificuldade de um juiz iniciante é justamente acostumar com a função de julgar. Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasceu fazendo isto. E se colocar dentro de uma postura de imparcialidade e distanciamento, sem se deixar influenciar por pressões de qualquer lado, é um equilíbrio que se deve obter ao longo do processo de formação. Então nós temos que trabalhar bem esse processo de desenvolvimento da imparcialidade, do equilíbrio, de não adiantar qualquer raciocínio, esperar sempre a última palavra até chegar a alguma conclusão e, acima de tudo, saber que o poder é uma questão de serviço. Nós usamos o poder para servir e não para nos servir dele. Usar o poder é um ato de muita delicadeza, tem que ser trabalhado com muita tranquilidade, sempre olhando para a finalidade social. Bom, vocês estão assistindo o quadro Você em Cena com o Dr. André Luiz dessa semana. Fique com a gente. Agora acompanhe os nossos apoiadores culturais.
A Arco-Íris é uma escola de música voltada para o ensino de instrumentos variados, inclusive o canto. Há 18 anos, a Escola Arco-Íris vem implantando seu próprio método de ensino. Através do método criado pela escola, o aluno não fica preso. Cada aluno se desenvolve segundo a sua capacidade e tempo de estudo. Um método transparente onde o aluno tem acesso ao programa de aula, sabendo de onde vem e para onde vai, fator importante para um bom rendimento do aluno. Marque já a sua aula experimental. O telefone para contato é o 16 34 15 11 95 ou 31 16 32 93. Ou visite o site, que é o www.arcoirisescolamusical.com.br. Mais projetos. Eu conheço o Bom Samaritano. Vamos falar um pouquinho sobre ele? O Bom Samaritano é um projeto muito legal. O Bom Samaritano é uma ONG que cuida da ressocialização dos ex-presidiários, que são chamados de egressos. Isso é uma coisa rara, porque normalmente não existe essa atividade nas cidades. Pelo menos no interior de São Paulo eu não conhecia em nenhuma outra cidade. A primeira cidade que faz isso, que eu sei, é São Carlos. Essa ONG surgiu de uma atividade da pastoral carcerária, que depois evoluiu para o Bom Samaritano como instituição própria, como uma personalidade jurídica própria. E eles estão fazendo um trabalho fantástico. Eles, além de visitarem os presídios e oferecerem um tipo de ajuda para o cidadão que quer se ressocializar na saída do presídio, eles acompanham esse cidadão quando ele sai, ajudam a arrumar ocupação, ajudam a arrumar emprego, a regularizar os documentos, enfim. Trabalham com uma ponta da segurança pública que muitas vezes é esquecida. E é um tema de segurança pública. O que fazer com o cidadão que sai do presídio? Como evitar que ele volte para o crime? É um tema muito, muito delicado esse. E o Bom Samaritano está trabalhando com muita arte sobre esse tema. Tantos projetos envolvidos, tem mais um para falar pra gente? Tem vários, né? Mas tem também o Cidadania e Justiça também se aprendem na escola. Que esse é um outro projeto muito bacana no qual o Poder Judiciário está envolvido. Que é um projeto em parceria com a Diretoria Regional de Ensino, no qual nós entregamos para as crianças um material didático, uma cartilha em quadrinhos, um gibi. E esse gibi é trabalhado na sala de aula com crianças de 9 a 11 anos. Os professores fazem esse trabalho inicial, conversam com as crianças levam o material para casa, a família tem acesso, quer dizer, o projeto não vai só à criança, ele vai para a família da criança também. Explica a função do juiz, a função do promotor, do defensor, do delegado, da polícia militar, tudo num desenhinho em quadrinhos. Eu fico muito feliz de participar disso, gosto muito. E acho que a educação e a justiça têm uma ligação extremamente íntima. Porque educar é educar para a justiça. Quem educa está educando para valores da justiça. Então, quando nós construímos esse processo, ajudamos a construir a educação, nós estamos ajudando a construir a própria justiça. Não são coisas distintas que nós estamos fazendo. Você poderia me perguntar, isto é função de um juiz? Eu digo, é função do juiz. Ajudar a construir a justiça desde sempre, desde o começo, é função do juiz. Por que se envolver com projetos assim? Eu diria porque precisa, porque é necessário. Se nós olharmos para a sociedade hoje, fizermos um diagnóstico dos problemas que ela tem, nós vamos chegar a algumas conclusões. As minhas conclusões como juiz e como cidadão, acima de tudo como cidadão, é de que a educação precisa de mais, de muito, 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 muito mais. Por quê? Qual é a função da educação? Para que nós educamos as crianças? Essa é uma pergunta que eu tenho sempre colocado para as pessoas que tocam nesse assunto comigo. Para que nós educamos as crianças? E eu busquei a resposta na Constituição.
para dizer alguma coisa sobre isso, eu fui olhar a Constituição. E a Constituição diz que é função da República, nossa, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E eu disse então, para quem me perguntou, por que nós educamos as crianças? Para construir uma sociedade livre, justa e solidária. É para isso que nós educamos as crianças. Bacana. Se eu te perguntasse, você sabe quem você é hoje? Quem é o André Luiz? Eu sou um cidadão como qualquer outro. Alguém que quer ajudar a comunidade. E acho que isso é muita coisa. Isso já é muita coisa. E acho que qualquer pessoa que queira ajudar a comunidade é exatamente igual a mim. E dou um valor imenso a todos aqueles que disserem a mesma coisa. Obrigada pela sua participação, viu, doutor? Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Essa foi mais uma personalidade de São Carlos para você no Você em Cena.